Olá, Laísa. Olá para você que acompanha mais uma edição do TV Notícia. Eu estou aqui com o Jones Manuel, ele que é professor, historiador e educador popular, até difícil definir em uma só palavra ele. Seja muito bem-vindo ao TV Notícias, Jones. Eu queria que você começasse falando qual a sua relação com a cidade de Natal. Você estava comentando ali que é a sua quarta vez para atividades políticas aqui na capital potiguar. Isso, eu venho bastante ao Rio Grande do Norte, tanto para fazer debates, lançamentos de livros, participar de articulações com os movimentos sociais, com os sindicatos, como para férias e diversão, né? Passei os últimos 2 réveillons da minha vida aqui no Rio Grande do Norte. Gosto muito do estado, tenho um carinho gigantesco pela história de Natal, pelas belezas do Rio Grande do Norte como um todo, e é sempre um prazer estar por aqui. Bom, em relação às atividades, ontem aconteceu o primeiro dia. Eu queria que você fizesse um saldo dessas atividades aqui na universidade. A UFRN é um polo muito importante de produção de conhecimento e de pensar criticamente, né? Tanto o Rio Grande do Norte como o Brasil como um todo. Está acontecendo o 4º seminário Marx Hoje. Ontem a gente participou de um debate sobre história do Brasil, debatendo desde o quilombo dos Palmares até os dias atuais, focando na importância de pensar a histórica luta do povo negro pela sua libertação, pela libertação do país. Hoje a gente vai ter um debate sobre sindicalismo, mundo do trabalho, qual é a situação do trabalhador, da trabalhadora brasileira hoje e como a gente pode enfrentar as condições de precariedade, de exploração e de pobreza que ainda existem no nosso país. Bom, chegamos no mês de agosto, já estamos terminando, quase setembro batendo na porta. Eu queria que você fizesse uma avaliação dos 8 primeiros meses do governo Lula. Acho que o governo Lula cumpre uma função muito importante de recuperar algumas políticas públicas que vinham sendo destruídas pelo governo liberal fascista do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, nesse sentido, o governo Lula garantia a volta de uma política nacional de vacinação, defender a ciência, parar de atacar as universidades, parar de atacar outros países, dizer que é importante preservar a vida dos povos indígenas é algo fundamental. Porém, contudo, o governo vai muito ruim na política econômica, né? A política econômica adotada pelo governo Lula até esse momento é uma política de manter a lógica de corte de gastos, como foi sinalizado do novo teto de gastos que acabou de ser aprovado, e uma política de não tentar reverter o que foi feito nos governos anteriores, de Bolsonaro e de Temer. Então, por exemplo, o Rio Grande do Norte recentemente teve uma refinaria privatizada. A refinaria Landolfo Alves da Bahia segue privatizada, a Eletrobras segue privatizada, a refinaria Isaac Sabá do Amazonas segue privatizada, assim como a contra-reforma trabalhista feita durante o governo Temer, a contra-reforma da Previdência feita durante o governo Jair Bolsonaro, não estão sendo revistas. De tal sorte que é fundamental mudar os rumos da política econômica. A gente precisa de uma política econômica que realmente garanta o aumento do emprego, da renda, dos direitos trabalhistas para a classe trabalhadora, que aumente o investimento público e que tenha como foco realmente garantir educação universal, saúde universal, acabar com o analfabetismo, universalizar o acesso à água potável, ao saneamento básico, melhorar de maneira radical e substantiva a infraestrutura do país. A gente não pode ser um país que se contenta com um pouquinho a mais de dinheiro na saúde, um pouquinho a mais de dinheiro na educação, porque orçamento público é questão de prioridades. Esse ano, o Brasil vai pagar 700 bilhões, com B de bola, em juros da dívida pública. Enquanto isso, para a saúde e para a educação, é sempre a lógica do tem pouco dinheiro, não pode gastar muito, déficit público. A gente precisa inverter essa lógica. A prioridade do orçamento público deve ser o povo trabalhador. Muito obrigado pela sua participação, Jones. Fica a avaliação dos 8 primeiros meses do governo Lula. Eu volto com você no estúdio, Laísa.